Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus siga te abençoando grandemente e siga te usando poderosamente na obra de Deus nesse tempo final e a cada um de nós também. Para mim é uma bênção e privilégio muito grande estar com vocês aqui em Valparaíso, Chile. Fazia como 20 anos ou mais que não vinha aqui, mas estamos aqui novamente. E assim ter companheirismo ao redor da palavra de Deus e toda a obra que Deus está realizando nesta dispensação do reino. Consciente que a dispensação da lei foi para o povo hebreu como nação. A dispensação da graça para gentios e para hebreus também, como indivíduos. E a dispensação do reino é para gentios e hebreus como nação. Para esta ocasião, temos o tema o dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Que vamos ler uma porção que corresponde a esse tema em São Lucas, capítulo 17, versículo 20 em diante, onde nos diz: E interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade, escreveu, leste traço oeste, desde uma extremidade até a outra, de oeste a leste, escreveu, assim será o Filho do Homem no seu dia. E desenhou uma pedra angular e escreveu oitavo dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ele escreveu Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim mesmo como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Aí escreveu Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar, e desenhou uma estrela de Davi do lado direito. O dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Podem assentar, por favor. Essa mensagem foi a introdução. Essa foi sexta-feira, 21 de agosto de 2015. E foi a introdução ao tema, que é o mesmo que ele pregou no domingo, 23 de agosto. E em 2018, ele fez uma introdução na sexta-feira, 17 de abril de 2018. Foi no ano que ele estava se recuperando. E nesse dia foi colocado essa mensagem. E veja o que nos diz ali. Pelas obras que o Filho do Homem estará fazendo em sua vinda, conheceremos sua vinda e desfrutaremos das obras
que ele estará fazendo, as quais são as promessas de Deus para o último dia. Agora vejam, naquele ano, vejam, já que depois em 2019, no início de 2019, ele se despediu e se foi em 30 de março, nós poderíamos pensar, mas como estaríamos desfrutando das obras que o Senhor fará, o Filho do Homem, em sua vida? Ou o que aconteceu com o que já vinha sendo feito? Então, quais obras vamos estar desfrutando das obras do Filho do Homem em sua vida? Agora vejam ali, ele já estava assinalando essa obra que estaria sendo realizada, ou seja, as obras do Filho do Homem com seus anjos, em sua obra de reclamação. E diz, desfrutaremos das obras que ele estará fazendo, as quais são as promessas de Deus para o último dia, que realizará, que materializará, que cristalizará, que o Filho do Homem cristalizará, materializará em sua vinda. E na página 5a do livro de Citas, na página 49, nos diz assim: e esse é o porquê se estão fazendo estas coisas. E isso é porque estão fazendo essas coisas. O Espírito Santo vem à Terra na plenitude do seu ser. E aí do lado direito desenhou uma pedra angular. Para juntar os filhos dos quatro cantos da terra, para prepará-los para o rapto. Para que o Espírito Santo vem? Para preparar a igreja noiva para o rapto. Veja, em um estudo bíblico que colocaram nessa fita, escreveu a carpa catedral. Ou seja, que é no meio do cumprimento da visão da carpa que o reverendo William Branham viu, onde ele viu que essa coluna de fogo estava falando a alguém mais acima de onde ele estava. E ali o que ele estava vendo era a manifestação do Filho do Homem sendo manifestado no meio da terra, no meio da igreja noiva, para lhe dar a fé do rapto aos escolhidos. E veja, em cima escreveu, ou embaixo escreveu Mateus 24, do 30 ao 31, e escreveu Moisés e Elias. Ou seja, que Moisés e Elias eram os ministérios que Deus ia enviar, ou seja, o Espírito Santo ia operar esses ministérios no meio da igreja para dar a fé do rapto aos escolhidos. E em cima ele escreveu o Espírito Santo com os ministérios, com o ministério de Moisés e Elias. O Espírito Santo é o Senhor em sua vinda. Agora vejam no livro das 70 semanas de Daniel, 101, que corresponde a la na página 101, que na outra versão corresponde a 118, e começa a dizer, ela está sentada nesta condição. E isto mostra que somente isso é um período de tempo. Podemos ver que Deus não tem coisa fora de ordem, Ele está permitindo funcionar assim por um pouco de tempo. E verdadeiramente eu creio que essa coisa foi feita. E nesses dias é quando Deus vai revelar esse segredo às igrejas. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Ele não fez antes, e o motivo pelo qual não fez é para manter a igreja vigiando e orando o tempo todo. Não conhecendo quando isso ia vir. Mas você recorde que em Daniel 12 ele disse, os entendidos entenderão nesses últimos dias. Isso foi dado a ele, e desenhou do lado direito uma estrela de Davi. O Espírito de sabedoria vem à igreja para fazer a igreja conhecer pela revelação do Espírito Santo, e colocou aí uma seta para a pedra angular do lado direito e as eras, introduzindo
en qué día estamos a viviendo. igreja e lhe revelando em qual dia estamos vivendo. Vino a Daniel. O mesmo como Gabriel veio a Daniel. O Espírito Santo vem à igreja nesses últimos dias Estas grandes, para profundas y revelar secretas essas cosas. grandes e profundas e secretas coisas. Você entende agora? Y ahí a la izquierda hacia arriba, en dos Aí do lado oraciones, esquerdo escribe para Gabriel, cima, com es duas igual, frases, vino a escreveu: Daniel. Gabriel é igual, veio a Daniel. El Espíritu Santo es igual. O viene Espírito Santo é a la igual, iglesia. vem à igreja. Ahora vean allí el Espíritu Santo. Agora vejam lá, o Espírito Santo veio à Virgem Maria Y le trajo esas buenas nuevas. e ele trouxe aquelas boas notícias, mas depois Al vemos Espíritu Santo o Espírito en Santo el precursado, en no Jesús. precursado, em Jesus. O sea, vino la plenitud del Espíritu Santo. Ou allí. seja, a plenitude do Espírito Santo veio ali, o verbo, a palavra. Ahora él sigue diciendo aquí, Agora aqui ele continua dizendo, es importante saber é importante que el saber Hijo del Hombre que o Filho do Homem es un tema de suma importancia é para um el tema cristianismo, de suma importância para o cristianismo e para o porque judaísmo, ambos pueblos están esperando porque la ambos os venida povos del Hijo del estão Hombre esperando a vinda do con sus Filho do ángeles. Homem com os seus anjos. Ahora recuerden que el séptimo ángel mensajero, Dios reflejó en él Agora recordem que o sétimo anjo mensageiro, nele, Deus refletiu o que seria o sétimo anjo mensageiro dispensacional. Vejam no livro Os Selos, na página 80, ahí nos dice, ahora fíjense muy aí nos bien, diz, agora observa muito el bem, último párrafo. no penúltimo Ahora parágrafo. fíjense muy bien. Agora observa Esto es muito algo bem, que ustedes tienen isto que é algo captar. que vocês têm que Él había estado captar. haciendo su obra de Ele tinha mediación, estado fazendo a sua obra de mediação, por el creyente, intercedendo por pelo 2000 crente años por como un cordero. 2000 anos, Ahora como él um está cordeiro. tomando un paso, Agora ele está saliendo dando um de la passo, eternidad, saindo para tomar da el eternidade, libro del acta para del pegar o título livro da y ata do abrir los título sellos e y abrir revelar os selos los misterios. e revelar os mistérios. Quando? en el tiempo del fin. No tempo ¿Lo do ven? fim. Vê? Bien, sigamos. Vem? Él viene Bom, vamos para abrir continuar. los sellos Ele vem y para abrir os soltar selos todos los misterios para el e séptimo soltar ángel, todos os mistérios para o sétimo anjo. sétimo Do lado esquerdo ele escreveu cuyo ao mensaje sétimo revelar anjo, todos los cuja misterios de mensagem é Dios. revelar todos os Y a la mistérios de derecha Deus. escribe séptimo Do lado ángel direito dispensacional. escreveu sétimo anjo dispensacional. Los misterios de Dios están aquí en Os estos mistérios de siete Deus estão aqui nesses Assim 7 dijo selos, assim ele sellos. disse. Ahora viene el Cordero y Agora o cambia Cordeiro de ser vem e un mediador muda de entre ser um Dios mediador y entre los Deus e os hombres, homens y e se converte em um leão. Ahí a la derecha escribe futuro. Do lado direito escreveu futuro. Y cuando llega a ser un león, E toma quando el libro que chega a contiene ser um sus leão, derechos. pega o livro que contém Deus seus lo ha retenido, direitos. e es Deus o un reteve, e é um mistério. Ahora viene el Cordero. Mas agora o Cordeiro vem. Nadie podía tomar el Ninguém libro podia porque pegar o todavía livro estaba porque en ainda las manos de estava Dios. na mão de Ahora Deus. miren, él escribe ahí abajo. Agora aí Se embaixo ele reflejou escreveu. en el séptimo ángel de la Foi refletido no séptima edad, sétimo anjo da sétima lo era. que hará el séptimo ángel dispensacional O que o sétimo anjo de la dispensacional séptima fará dispensación del reino, da que es dispensação el do ángel reino, de Jesús. que é o anjo de Jesus. Miren aquí en este mensaje titulado E vejam aqui nessa mensagem intitulada Olhando o que não se vê. Página 18 Na página 18, nos dice na página 18, nos diz que assim: Dios es aún un Dios vivo. agora creem que Deus ainda é um Deus vivo? Viviendo en los Creem postreros que días estamos de la vivendo dispensación nos últimos antigua, dias da dispensação y gentia? las iglesias están esperando E as que Él igrejas venga. estão esperando que Ele ¿Y creen venha. ustedes que Él las está E preparando vocês para su creem venida? que Ele a está preparando Las para a sua sombras vinda? de su venida, As sombras da sua el vinda? tipo, Aí ele escreveu o tipo, reflexo, ya están en la tierra. já estão na terra. Problemas, desesperación, Problemas, desesperos, perplejidades del com tiempo, perplexidade y la sombra de su pelo venida tempo, ya está sobre su e a iglesia. sombra da sua vinda já Y está estas sobre a sua cosas que igreja. hacemos en su nombre E essas son coisas solo que una fazemos em sombra seu de lo nome que é Él hará somente uma sombra cuando venga. do que Ele fará quando Cuando vier. vemos a un niño yaciendo allí Quando vemos con meninos leucemia, ali siendo já traído nascendo de com vuelta a leucemia, vida en 5 minutos, morrendo com leucemia e eso sendo es trazido à solo vida una em 5 sombra minutos, isso de lo somente que é uma será sombra cuando Él venga. do que será quando Ele vier. El polvo de la tierra se levantará de nuevo O en pó la da terra se belleza levantará de su novamente na beleza da sua juventude. Agora vejam, em sua vinda nos fala de ressurreição dos que partiram. Esta es solo una sombra. Esta é Pero somente es uma para que sombra, usted sepa mas é que para ya que viene. você saiba que Ahora já vem. soltémonos
y dejemos a un Agora lado vamos soltar todo e peso. deixar de lado todo o Ahora peso. él sigue diciendo acá, Agora aqui ele continua los dizendo: ángeles del Hijo del Hombre os anjos do Filho do Homem têm que realizar uma obra muito importante com os judeus. es el tema más importante Portanto, é o de tema este tiempo mais final. importante desse El tempo día del final. Hijo del Hombre y las O obras dia que do hará Filho do Homem e as en obras su que venida. fará em sua vinda. En el libro de los sellos, en la página 98, No livro Os Selos, na página 98, nos dice, ahí como a mitad nos de diz página, assim, como na metade dice, da página, ojalá diz antes de su venida podamos ver quem todas dera estas cosas en detalle, que antes da sua vinda possamos ver essas coisas em detalhe, mas se o tempo não nos alcançar, veremos tudo quando ele vier. Assim que não é tão importante. Ou seja, que naquele momento não era tão importante, mas diz: mas veremos tudo quando ele vier. E desenhou do lado esquerdo aí uma estrela de Davi. Do lado direito escreveu futuro. veremos todo en su venida. E ele escreveu: veremos tudo em sua vinda. Agora recordem que no livro de Citas ele nos mostrou que ele mesmo se apresentaria na introdução desta mesma mensagem, porém no domingo, aí foi o 29 de abril de 2018, esse seria domingo de manhã, nos disse: é muito importante conhecer quais são as obras que o Filho do Homem estará fazendo para poder identificá-lo. Para poder identificá-lo, então, tinha que ver o que o Filho do Homem estaria fazendo em sua vinda. E o reverendo William Branham nos disse que em sua vinda, ele estaria dando a sua fé do rapto aos escolhidos. E seria sob um ensinamento. E focou tudo em uma grande capa catedral, que esses ministérios de Moisés e Elias estariam ali. Ou seja, que a igreja noiva teria a visita desses ministérios. Porque ele estará fazendo as obras que cumprirão a promessa da vinda do Filho do Homem para a sua igreja e para toda a humanidade. Na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, o reverendo William Branham nos disse ali, na página 5, embaixo diz assim: agora temos diferentes religiões, temos religião diferente, motivo diferente, teologia diferente, mas a nossa religião cristã está baseada solenemente em morte, sepultamento e ressurreição, e a segunda vinda do Senhor. É uma pergunta importante. E como agora estamos nos aproximando aos meus mais sinceros pensamentos, estamos vivendo nas mesmíssimas sombras. Ele escreveu tipo da sua segunda vinda. Embaixo escreveu as sombras da segunda vinda de Cristo, se refletindo no sétimo anjo. Quanto a isso, a minha maneira de ver pela luz das Escrituras, não tem uma esperança deixada para a igreja, exceto a segunda vinda do Senhor. Em cima escreveu: a única esperança da igreja, a segunda vinda do Senhor. O mundo, em sua condição selvagem e demoníaca, ficou totalmente fora de controle. De cada organização feita pelo homem no mundo, os reis não conseguem controlar mais os seus súditos, e nem os ditadores conseguem controlar os seus súditos. A democracia não consegue controlar os seus súditos mais, e não tem mais esperança senão a segunda vinda do Senhor Jesus. E agora é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador que alguma vez ele tenha entendido, porque o tempo do juízo final, o julgamento final está perto. Imagina se isso foi lá naquele tempo, naquele ano, como será agora que estamos tão perto? Porém, é o tempo mais abençoado para o crente. Por quê? Porque sua redenção está próxima. Para o mundo é o tempo mais terrível, mas para o crente, ao estar mais perto dessa promessa, então é o tempo mais glorioso. Tem duas facções na terra nesta noite: o crente e o incrédulo. Um que o Senhor vem recebê-lo.
essa é uma das obras de sua vinda. Um que o Senhor vem a receber quem? O crente. E um que o Senhor vem condenar. Em sua vinda, a uns abençoará. Aí já vimos uma das obras. Abençoará a um e amaldiçoará o outro em seu aparecimento. Ou seja, vem com bênção e com maldição. Bênção para o crente e maldição para o incrédulo. E escreveu aparecimento, vinda, do lado direito para cima. Agora aqui ele continua dizendo. Portanto, vamos escutar esse tema para hoje, domingo, e que Deus nos abra a Escritura e o entendimento para compreender o mistério da vinda do Filho do Homem e as obras que Ele estará fazendo nesse tempo final, as quais o identificarão nesse tempo no qual estamos vivendo. Página 96 do livro de Citas, ali nos diz, no parágrafo 832, que é uma porção do livro Os Selos, do sexto selo, aí nos diz, quando esses profetas que estiveram ali, nesta versão aqui, essa é da primeira versão, por lá daquela década de 60, do final de 60 ou 70. Eu vou ler, talvez não seja mesmo de vocês. Quando esses profetas que estiveram ali e realizaram milagres e fecharam o sol e tudo demais, e toda a trajetória através das eras, eles clamaram que as pedras e os rochedos os escondessem da mesma palavra que eles tinham rido, porque não podiam ver a ele vindo. Essa é a 369, certo? Do livro Os Selos. Vamos a ver. 300 para dar a cita. Vamos ver aqui para dar a cita. .369. 369. É a porção do livro de citas da página 369 embaixo. Continuo dizendo aqui na porção da 832, página 96 do livro de Citas. Porque podiam ver a ele vindo. Esconde-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra, vem? Eles tinham rido da palavra. Tinham zombado, tinham rido. E aqui a palavra estava encarnada. E eles escarneceram dela, riram deles, zombaram deles. E a palavra encarnada desceu. Por que não se arrependeram? Não podia. Era demasiado tarde então. Assim que eles conheciam o castigo, eles ouvem, tinham sentado em serviço como esse. Ou seja, que muitos deles estavam nas atividades. E daí da atividade, vejam, tinham me escutado. O que para eles naquele momento, e isso não é assim. E então vieram para zombar, escarnecer. Assim que se ele está predizendo isso, é uma predição, ou seja, está mostrando o que ia ser, então você tem que ver o equivalente a esse tempo. Tem que ter pessoas zombando, escarnecendo, criticando, porque se falou, então isso tem que estar em cumprimento quando o Filho do Homem estivesse manifestado, quando o Espírito Santo estivesse manifestando esses ministérios. E aí a gente já vê os personagens. Veja que simples. Aí está sendo cumprido as Escrituras. Todo aquele que zomba e escarnece do Filho do Homem nesse tempo, aí já está a Escritura. Tem Escritura para essa pessoa. Agora, o que essas pessoas vão receber, não é nada bom. Diz, eles ouviram, escutam, tinham sentado em serviço como este e conheciam a respeito disto,
e sabiam que as coisas que esses profetas tinham predito estavam olhando diretamente na cara deles. Ou seja, ele estava falando, olhando na cara deles, sem tapume, ou seja, sem venda. Eles tentaram arrepender, porque, veja, perceberam, chegou um tempo que perceberam, como Judas Iscariote percebeu que tinha entregado sangue inocente. Eles tentaram arrepender, mas o Cordeiro tinha vindo para reclamar os seus. Para reclamar o quê? Os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, não a esses zombadores, esses incrédulos. Aqui no livro de Citas, para cima, ele escreveu. Ele escreveu a tribulação e escreveu também, eles ouviram em culto como este. Assim para cima do lado direito. E embaixo, vejam, escreveu as pragas, é igual, são pregadas no sétimo selo. E em cima deste parágrafo escreveu a reclamação, a palavra encarnada em Moisés e Elias. Em outra linha escreveu Moisés e Elias, terremoto. Agora aqui continua dizendo, e lhe dará a fé para serem transformados e raptados aos crentes em Cristo, para os crentes em Cristo, os escolhidos do corpo místico de Cristo, nosso Salvador, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. A página 11 da mensagem, o poderoso Deus desvelado diante de nós, nos diz assim, na metade da página diz, assim que no princípio Deus era vida, o eterno, nele tinha atributos e esses atributos vieram a ser palavra. E a palavra se encarnou. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Jesus foi um redentor e redimir significa regressar. E para ter que regressar ou retornar algo, isso devia primeiro ter estado em algum lugar ou posição para onde deve regressar. Assim que você vai perceber que nem todo mundo poderá vê-lo, porque nem todo mundo estava no pensamento de Deus no princípio. Nem todo mundo iria vê-lo. Por quê? Porque nem todos estavam no pensamento de Deus, nem todos eram atributo de Deus. Vejam os sacerdotes, quando eles viram Jesus se expressar a si mesmo, mostrando que ele era, exatamente de acordo com a palavra, eles falaram, é Beelzebu. Então, isso demonstrou de qual natureza eles eram. A resposta. Quando viram as obras de Jesus, a resposta foi, esse é Beelzebu. Essa era a ideia moderna daquele tempo. Ou seja, era o último, o que já estava aí no auge, o que estava no auge nesse momento aí, dizer que Jesus era Beelzebu. Essa era a ideia moderna daquele tempo. Mas quando aquela prostituta que ele encontrou na porta e lhe mostrou o sinal messiânico, dizendo a ela tudo o que ela era e o que ela tinha feito, ela ouviu e disse e falou, cavalheiro, perceba que esse profeta, sabemos que quando o Messias vier, vai nos dizer todas essas coisas. Ela estava reconhecendo a ele como o Messias ou ungido, porque ele preenchia as condições das Escrituras. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Você viu? As duas partes do papel estavam se unindo. Como? Em Jesus e nela. Jesus era a palavra e ela era a palavra, então tinha que se unir os dois papeizinhos chineses, que é o que ele escreveu aí. Ou seja, ele vinha falando disso. Sabemos que quando o Messias vier, diz, agora ele escreve coisas que o Messias fará quando regressar. Agora, possivelmente, Deus tinha consertado isto e aquilo para conseguir aquele som da campanha em particular. Escreveu a campanha como o oleiro. Mas quando Jesus virou e disse, eu sou ele,
eu sou o que fala contigo. Ou seja, se identificou, porque assim ele se identificou a ela. Veja, ele se identificou a ela porque ela era parte dele. E falou a ela face a face. Ele disse, face a face, quem ele era. E disse, sou eu que falo contigo. Não teve uma expressão como Beelzebul, ou seja, ela não falou Beelzebul, como era o auge daquele tempo. Não. Ela expressou e deixou o cântaro dela ali, correu à cidade e disse, venham ver um homem que me disse as coisas que eu fiz. Não é este o Messias? Agora, qual foi o resultado de colocar a antiga escritura junto à experiência que Jesus estava lhe dando? O resultado foi o Messias. Ou seja, ela pegou a escritura que os profetas tinham falado e pegou as obras daquela escritura sendo vivificada, sendo materializada, e o resultado é igual ao Messias. Ou seja, que o resultado dela ver aquela profecia viva foi, eis aqui o que eu estava esperando, este é o Messias, este é o que eu estava desejando ver e conhecer. Vê? E você percebeu que ali mesmo os seus pecados lhe foram perdoados? Como? Quando reconheceu o Messias. Porque, para começar, ela era redimível. Os sacerdotes e o sumo pontífice, nenhum deles era redimível. Porque não vieram da sétima dimensão, vieram da quinta dimensão. Porque ela estava no pensamento de Deus desde o princípio. Saber que você e eu estivemos no pensamento de Deus desde o princípio, que estávamos com Ele desde o princípio, portanto, nos faz redimíveis, somos redimíveis. Já nos deu a primeira porção. Em sua primeira vinda e em sua segunda vinda, nos dará a segunda porção, o corpo eterno e glorificado. Assim que quando ela viu a Escritura do Senhor manifestada, quando viu a Escritura dos profetas que tinham falado, sendo inspirado por Deus, que tinham falado da vinda do Messias, quando ela viu isso, disse o que ele era, o que ele é, então isso a redimiu, a trouxe ao original. E aí ele escreveu, foi redimida ao ver a palavra encarnada. A gente poderá dizer, fui redimido quando vi a palavra encarnada em sua primeira vinda, e serei transformado porque tenho visto a palavra encarnada nesse tempo final. E isso é uma segurança que Deus nos deu, porque somos redimíveis. E isso foi na primeira vinda do Senhor, e nos deu esse corpo teofânico ao crer nele. E em sua segunda vinda, nos dará o corpo eterno e glorificado ao crer no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora vejam aqui na página 373 do livro Os Selos, ele nos fala algo ali também desta mulher, daquela mulher, e nos disse, esta mesma coluna de fogo veio sobre Paulo no caminho a Damasco, e também ele escreveu vários livros da Bíblia que chamamos a Palavra de Deus. E agora, Senhor, essa mesma coluna de fogo, pela evidência da palavra e também pelas provas científicas, havemos aqui nos revelando a Palavra de Deus. Deus permita que seu povo em breve desperte aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Quando essa luz lhes iluminar o caminho, permita que a vejam como aquela mulher de má fama viu. Quando veio ao poço a tirar água, ela o reconheceu prontamente e soube que aquilo era o cumprimento das Escrituras. Vê como nos compara com ela. Permita que o teu povo, Senhor, acorde em breve e possa ver como ela viu. E ali ele escreveu do lado direito o cumprimento e desenhou uma pedra angular e as eras. E escreveu no parágrafo anterior, do lado direito, pilar de fogo ou logos.
importante Esse é o tema para este mais tiempo importante para esse das tempo cosas que final, sucederán das coisas que en este día acontecerão postrero, neste en este último día dia, neste último dia, el día del Hijo del Hombre o dia do Filho do Homem e as obras que hará en su venida. que fará em sua vinda. Ha sido para mí un privilegio grande Para mim foi um grande privilégio estar con ustedes, poder estar com vocês, a conocer lhes las revelando obras que él hará en su venida, as las obras cuales que ele fará em sua en esas vinda, obras que nessas obras está darnos esa fe de rápido está nos dar essa fé do rápido e transformação y llevarnos a la cena de las bodas. e nos levar à ceia das bodas do Es Cordeiro. la bendición para los escogidos É a bênção y para os escolhidos la maldición. e para os incrédulos a maldição. Nos ponemos en pie Vamos nos colocar de pé y podemos cantar un canto, no e sé si poderemos cantar um cântico, eu não podemos sei cantar el Mi Reclamador, se porque podemos en su cantar venida meu reclamador, porque em sua vinda ele vem reclamar. a En su reclamar. segunda venida viene Em sua para segunda vinda vem para reclamar. reclamar aquello que redimió Reclamar en su primera venida. aquilo que redimiu em sua primeira vinda. Reclamador. Meu reclamador. Cantemos ese canto. Vamos cantar esse cântico. Sí, Señor. He orado y he sido tenido por digno de escapar de todos los juicios divinos que a la tierra caerán. He orado y he sido tenido por digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre en esta edad de piedra angular. Mis ojos han visto tu gloria, hermosura y tu deidad, y en presencia me gozo a tu rostro contemplar. Mi alma, espíritu y cuerpo en tus manos hoy está. Mi fe está anclada en tu voz, tu mensaje y tu verdad. Mi José, tú eres mi rey, mi Señor, mi reclamador. Digno soy de ser parte de ti, por tu amor, por tu inmenso amor. Es por tu amor. Es por tu amor que soy. Y no porque cada uno de nosotros lo hayamos querido. No. Fue por su gracia, su misericordia. Y porque Estamos vivendo nesse tempo não é porque nós quisemos, mas é por sua graça e misericórdia. Viemos porque somos um pensamento dele, um atributo dele. eso lo dijo el reverendo William Branham Agora, isso o reverendo William Branham disse, cuando él habló de la fe que tienen los escogidos. e quando ele falou da fé que os escolhidos têm, ele disse Esa fe también la puede usar que essa fé sus familiares. Essa fé também você pode usar para os seus familiares. E vejam, ele disse algo muito importante aqui, que não devemos passar despercebidos. Na página 112 do livro de Citas, parágrafo 984, vejam, ele disse, aqui está o porquê você quer crer. Você deseja sua própria segurança, então você creia
para y luego sua própria segurança aplique la señal e depois para la familia aplica entera. o sinal para a família inteira. Dice, ¿y cómo Ele diz, puedo e hacer como? eso? Como posso fazer isso? Reclámelo. Reclame-os. Ya te lo está diciendo. Já está ¿Cómo lo dizendo. puedo hacer, Señor? Como eu posso Mas está fazer, extraviado. Senhor? Pois Pero si está haciendo extraviado, esto, está pero si fazendo haciendo isso, está lo otro. fazendo aquilo. No te está diciendo que lo agarre por las greñas y lo Não está traiga. dizendo que Te pega está ele diciendo que lo pelo reclames. colarinho e Reclámalo. traga. Está dizendo que você o reclame, reclame. Cuando eso sirvió Quando? para usted, Quando isso, usted y la se palabra isso fueron serviu para uno. você e a palavra se Amém. tornaram um. Amém? No pueden ver usted que sirve Você para não ambos. pode ver que serve para ambos. Usted y la palabra son uno. Você e a palavra Y são luego, um. aplique eso E depois a sus aplique hijos. isso aos seus Aplíquelo filhos, a sus familiares, aplique como aos seus hizo familiares, Rahab. como Raabe Ella fez. aplicó la señal a su papá, a Ela su aplicou mamá. o sinal a seu pai, a sua mãe, aplicou a seus irmãos e Y así irmãs. los reunió a todos bajo la señal. E assim Bajo la señal reuniu que tenía todos ella. sob o sinal que ela tinha. usted É sob o sinal que que lo você pueda tem. cobijar. Aplíquelo usted y diga, Você Señor, aplica e fala, Senhor, voy a rescatar a mi hijo. eu vou resgatar o Voy meu a filho, rescatar a mi hija. vou resgatar La minha estoy filha. reclamando. Aí estou reclamando. Satanás, déjala. Satanás, Yo deixe-a. vengo por ella para E eu venho aplicarle por ela mi para señal. lhe aplicar o meu Bendito sea el sinal. Señor para Bendito seja o siempre. Senhor Créalo. para sempre. Creia. Créalo de todo Creia corazón. com todo Y o diga, coração. Señor, yo E diga, reclamo Senhor, eu mi reclamo familia minha família completa. completa. Que ninguno se quede fuera. Que nenhum fique Yo fora. quiero conmigo en la Eu eternidad quero para comigo vivir na conmigo eternidade para viver eternamente comigo en tu eternamente no seu reino. reino. Lo reclamo hoy, Señor. O reclamo hoje, Senhor, me Y escuta obra en la vida de ese e familiar mío. opere na vida desse familiar reclamo, meu. Senhor. Senhor, eu reclamo. Dígalo, lo reclamo. Diga, eu o Reclamo reclamo. mi família. Reclamo a minha família. Toda mi familia. Toda a minha família. A Y reclamo la coloco e a coloco bajo mi señal. sob o meu sinal. Amén. Amém. Mi reclamador. Meu reclamador. Reclamar a la familia. Escríbela allá arriba. Reclamar a família, ele escreveu em cima. Amém. He orado y he sido tenido por digno de escapar Sí, Señor, gracias. de todos los juicios divinos que a la tierra caerán. He orado y he sido tenido por digno de estar En pie delante del Hijo del Hombre en esta edad de piedra angular. Mis ojos han visto tu gloria, hermosura y tu deidad. Y en tu presencia me gozo en tu rostro contemplar. Mi alma, espíritu y cuerpo en tus manos hoy está. Mi fe está anclada en tu voz, tu mensaje y tu verdad. Mi José, tú eres mi rey, mi Señor, mi reclamador. Digno soy de ser parte de ti, por tu amor, por tu inmenso amor. Mi José, tú eres mi rey, mi Señor, mi reclamador. Digno soy de ser parte de ti, por tu amor, por tu inmenso amor. Por tu amor, por tu inmenso amor. Dejamos así con nosotros a nuestro preciado hermano y amigo en este Conosco. tema, el Día del Hijo del Hombre y las Nosso obras que hará precioso irmão e en su amigo venida. nesse tema, Al doctor o Filho do Homem, a William vinda que fará em sua Soto vinda, Santiago. ao Dr. William Soto Santiago.